Boa noite, graça e paz, irmãos. É uma alegria muito grande estar aqui com vocês hoje. E antes de começar, eu queria que a gente orasse, e aí a gente lê a palavra, pode ser? Então, ora comigo, quem está de casa, quem está aqui. Senhor Deus, meu Pai, muito obrigada, Pai, pelo privilégio de estarmos aqui hoje e dos que estão em casa, de podermos adorar o Senhor, louvar o Senhor, conhecer o Senhor, Pai, poder compartilhar da Sua palavra. Jesus, que nesse dia o Senhor ministre aos nossos corações, que a palavra do Senhor fale aos nossos corações, que nada nos distraia, que nossos olhos possam estar fixos no Senhor para aprender do Senhor, Pai. Que não venha nada de mim, mas que o Senhor ministre, Pai, conforme a Sua vontade, e que o nome do Senhor seja glorificado nessa noite. Nós te agradecemos e abrimos o nosso coração, Pai, para que a palavra do Senhor caia em terra fértil, Pai. Nós te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Vou só colocar o óculos. Vocês nunca devem ter me visto de óculos, né? Eu queria que a gente abrisse lá em Mateus, no capítulo 7, versículos 13 e 14. O Senhor tem ministrado muito isso que eu vou compartilhar hoje aqui, ao meu coração. E em alguns pontos até se assemelha com algumas coisas que foram faladas nos últimos dias, com a palavra do Reinaldinho na semana passada. Mas eu resolvi trazer mesmo assim porque o Senhor ministrou meu coração e eu acredito que é algo que Ele quer continuar falando conosco. Tá bom? Então, Mateus capítulo 7, versículos 13 e 14. Entrai pela porta estreita, porque larga é a porta e espaçoso o caminho que conduz à perdição. E muitos são os que entram por ela. E porque estreita é a porta e apertado o caminho que leva à vida, e poucos há que a encontrem. Então, hoje eu queria falar de 3 coisas que estão nesse pequeno texto aqui. Da porta, do caminho e da vida. E do prêmio, tá bom? Pode sentar, gente. Desculpa, esqueci de falar. Então, a porta, o caminho e o prêmio. E primeiro eu queria falar da porta. E aí eu pergunto a vocês, né? E muitos já devem ter lido esses textos que a gente vai ler hoje, mas a palavra do Senhor é viva e sempre fala aos nossos corações. Então, abra seu coração, amém? Então, quem é a porta? Né? Esses 3 tópicos eu vou dividir como se fossem 3 fases da vida cristã. E a porta é o início, é a entrada formal. E lá em João 10, 9, Jesus fala que Ele é a porta. Se vocês quiserem abrir comigo rapidinho, lá em João capítulo 10, versículo 9, Jesus fala: Eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, salvar-se-á, e entrará e sairá e achará pastagens. Então, Jesus é a porta. E o primeiro passo da vida cristã é entrar por essa porta. O primeiro passo é entregar a vida para Jesus. A Bíblia nos fala que todos nós pecamos e o nosso pecado nos separou de Deus, nos afastou de Deus. O único que não pecou é Jesus, né? E o nosso pecado nos separou de Deus. Mas através de Jesus, né, do único caminho, da porta, a única forma com a qual nós podemos ser reconciliados com Deus, por qual a gente encontra salvação, através de Jesus, a gente pode ter de novo o nosso relacionamento com Deus restaurado, se encontrar de novo com Deus, né? Então, Jesus é a porta. A Bíblia fala que se a gente crê que Jesus é o Filho de Deus, nosso Senhor, né? Se a gente entrega a nossa vida para Ele, arrependendo dos nossos pecados e reconhecendo Jesus como Salvador, a gente pode ser reconciliado com Deus e nós somos feitos filhos de Deus. A gente deixa de ser apenas criaturas de Deus e passa a ser filhos de Deus. E isso só acontece através de Jesus, que é a porta para a entrada na vida cristã. E como a gente está falando, né, que a porta é o início, a Bíblia também fala que quando a gente entrega a nossa vida para Jesus, né, quando a gente se converte, há um novo nascimento. Então a gente deixa de ser o velho homem e passa a ser uma nova pessoa, há um novo nascimento. Que também fala de início, né? Nascimento é início. É como se nós fôssemos bebês na fé.
A gente nasce no reino de Deus e vai aprender muitas coisas ainda no reino. Mas o primeiro passo é reconhecer Jesus, aceitar Jesus como o único e suficiente Salvador. E aí o nosso nome é escrito no livro da vida. E mais uma coisa acontece, o Espírito de Deus, o Espírito Santo passa a habitar em nós, né? Nos marca como um selo. Então lembrando, quem é a porta é Jesus. E é a maneira pela qual a gente tem de novo acesso a Deus, que nós somos reconciliados por Deus e entramos na vida cristã. E aí eu queria que a gente abrisse rapidinho lá em Efésios, capítulo 2, versículos 8 e 9. Efésios 2, 8 e 9, que diz assim: porque pela graça sois salvos, por meio da fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Não vem de obras, para que ninguém se glorie. Nós somos salvos pela fé. Não há nada que a gente faça por nós mesmos que possa nos salvar. Só Jesus pode nos salvar. Todos nós pecamos e pelas nossas próprias forças a gente não consegue mudar isso. Mas pelo sacrifício de Jesus a gente pode ser lavado pelo sangue dele, remido, justificado através de Jesus e dessa forma sermos reconciliados com Deus para viver a plenitude da vida cristã, né? Então, isso é pela graça. É um favor imerecido, que ninguém merece, mas que pela graça de Deus, pelo amor de Deus por nós, através de Jesus, nós somos feitos filhos de Deus, né? E, como eu disse, há um novo nascimento, através dessa conversão, e o Espírito Santo habita em nós. E aí, aproveitando que a gente já está em Efésios, virando uma página, no capítulo 1, fala assim nos versículos 13 e 14. Capítulo 1 de Efésios, versículos 13 e 14. Em quem também, eu vou ler a parte B. E tendo nele também crido, né, crido em Jesus, fostes selados com o Espírito Santo da promessa, o qual é o penhor da nossa herança, para a redenção da possessão de Deus, para louvor de sua glória. Então, tendo crido em Jesus, crido nele como único e suficiente Salvador, nós somos selados com o Espírito Santo para o dia da redenção. Então, o primeiro passo que a gente colocou, né, naquele texto inicial, que é a porta, resumindo, todos nós pecamos, nós nos arrependemos, cremos em Jesus como único e suficiente Salvador, e através da fé, né, pelo sacrifício de Jesus, nós encontramos salvação, somos santificados, e o Espírito Santo passa a habitar em nós. Mas a vida cristã, ela não para na porta. Ela não para no dia que a gente aceita Jesus aqui na igreja, ou ela não para no dia em que nós nos convertemos. Mas tem todo um caminho a ser percorrido e tem muito mais para ser vivido e para ser experimentado na vida cristã. E aí eu queria ir no próximo tópico, que é o caminho. Né? Naquele início a gente leu lá que a porta é estreita e o caminho é apertado. E é interessante que os primeiros cristãos nem eram chamados de cristãos, eles eram chamados daqueles do caminho. Né? A vida cristã, os cristãos eram os do caminho. Caminho de quem? O caminho de Jesus. Né? Andar como ele andou, a semelhança dele, né? Tendo ele como referência para nós. E aí, em Efésios ainda também, para quem já estiver aberto, a gente anda um pouquinho para frente, no capítulo 4, versículo 1, e depois a gente vai pelo versículo 12. Então, Efésios 4, 1. Rogo-vos, pois eu, o preso do Senhor, que andeis como é digno da vocação com que fostes chamados. Versículo 12. Querendo o aperfeiçoamento dos santos, para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé e ao conhecimento do Filho de Deus, a varão perfeito, à medida da estatura completa de Cristo, para que não sejamos mais meninos inconstantes, levados em roda por todo o vento de doutrina, pelo engano dos homens que com astúcia enganam fraudulosamente. Antes, seguindo a verdade, em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo. Nesse trecho que a gente leu, primeiro fala lá no versículo 1, né? Andeis como quem é digno da vocação.
dando essa ideia de que tem um caminho para ser percorrido, né? A vida cristã não parou no momento em que a gente aceitou Jesus. Tem um caminho para a gente andar a partir disso, que é um privilégio para nós, na verdade, né? Sermos guiados nesse caminho pelo Espírito Santo. E aqui Paulo fala para a gente andar como quem é digno da vocação, né? Nós fomos chamados por Deus para andar por esse caminho. E aí, quando a gente lê no versículo 12, fala que nós somos aperfeiçoados, né? Nós devemos ser aperfeiçoados e crescer, não ser mais como meninos, né? Como eu falei lá no início, que tem a porta e a gente é como se fosse um bebê na fé, né? Quando a gente se converte, muitas vezes a gente ainda não leu a palavra, a gente ainda não conhece a Bíblia. De pouco em pouco, né? Dia a dia, glória em glória, a gente vai aprendendo no caminho do Senhor. Mas a gente não pode ficar só ali na porta e para sempre como crianças, como bebês, como meninos inconstantes, né? Como aqui na palavra fala. Porque quando a gente não conhece a palavra, qualquer coisa que nos falam a gente acha que é a verdade. E muitas vezes não é. Então é conhecendo a palavra de Deus que a gente aprende a verdade de Deus. Que a gente entende quem realmente Jesus é, quem realmente Deus é. E isso é aos poucos. Mas a gente não pode ficar parado no mesmo lugar. A gente precisa crescer, como aqui fala. Então a gente precisa percorrer esse caminho. Só que crescer, se a gente for pensar na nossa vida natural, muitas vezes é difícil, né? Por exemplo, quando eu tive que sair da casa dos meus pais, foi muito difícil. Foi muito difícil fazer as coisas por mim mesma, ter que resolver as coisas por mim mesma. Mas isso trouxe um crescimento para que eu experimentasse outras coisas hoje. É difícil, é apertado, mas vale a pena e é parte do caminho. Então a gente não pode continuar como meninos, como bebês, mas é conhecendo a palavra do Senhor, tendo disciplina em oração, na leitura da palavra, tendo experiência com Deus dia a dia, glória em glória, que a gente vai crescendo, olhando sempre para Jesus como alvo, né? Como a gente cantou aqui hoje, tendo Ele como referência, dia a dia nos tornando mais parecidos com Ele. Por exemplo, né, quando a gente se converte aqui na igreja, a gente tem o curso Nova Criatura, que vai nos ensinar, né, desde o início, as bases, né, nos dá uma base para a gente entender a vida cristã, para a gente entender o que a palavra nos diz. Aí depois a gente fez o CNC, a gente vai fazer o curso Maturidade Cristã, para a gente entender mais a fundo a Bíblia. E também vai sendo discipulado, vai estudando a palavra. Então, de dia a dia, a gente vai crescendo no reino. O problema é que muitas vezes parece que a gente para no meio do caminho, né? Eu fiquei pensando assim comigo, muitas vezes a preguiça, hoje eu tenho tanto trabalho, estou tão cansada, aí a gente deixa de ler a palavra, deixa de orar, sendo que a própria palavra fala, né, que Jesus é o descanso, né? Ele fala, vinde a mim todos que estão cansados e sobrecarregados, e eu vos darei descanso. Às vezes a gente fala, estou cansado e por isso eu não vou buscar a Deus. Mas Jesus é o descanso para nós. E a gente precisa todos os dias, né? Reinaldinho falou na semana passada sobre o custo de ser um discípulo. A Bíblia deixa muito claro que o caminho é apertado. O caminho espaçoso é outro, não é o que nós vivemos de agora em diante, que conhecemos a Cristo. O caminho é apertado. Temos aflições, temos dificuldades, mas a gente encontra descanso, refúgio. A nossa força é renovada, o nosso ânimo é renovado, mas nós precisamos, dia a dia, andar por esse caminho, percorrer esse caminho, para a gente experimentar tudo que Deus tem para nós. Eu queria que a gente lesse também um outro texto, que está lá em Hebreus, capítulo 12, versículo 1 ao 3. No capítulo 11... ele fala de vários personagens da Bíblia que pela fé viveram grandes experiências com o Senhor. E aí no capítulo 12, versículo 1 ao 3, ele fala assim: portanto nós também, pois que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas, deixemos todo embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia, e corramos com paciência a carreira que nos está proposta, olhando para Jesus, autor e consumador da fé, o qual, pelo gozo que lhe estava proposto, suportou a cruz, desprezando a afronta, e assentou-se à destra do trono de Deus.
Considerai, pois, aquele que suportou tais contradições dos pecadores contra si mesmo, para que não enfraqueçais, desfalecendo em vossos ânimos. Então, no capítulo 11, ele tinha falado, né, dessas testemunhas, e fala para nós, deixar todo embaraço, o pecado que nos rodeia. Então, é todo dia, para andar por esse caminho apertado, deixar todo embaraço, tudo que nos distrai, tudo que nos impede, tudo que nos prende no meio desse caminho, deixar todo dia o pecado, porque todo dia o pecado vem, né? A gente é salvo, tem um encontro com Jesus, o Espírito Santo habitando em nós, mas é todo dia lutando contra a carne, é todo dia lutando contra o pecado, né? Deixando o embaraço, deixando o pecado e correr com paciência essa carreira que nos está proposta na vida cristã. E lembrar, né? Muitas pessoas até falam isso, que não é uma corrida que você tem que no início dar gás para depois parar no meio do caminho. Mas é todo dia correndo, né? Dando aquilo que você vai indo, mas é uma maratona, é um caminho todo a ser percorrido. Não é para a gente dar um tiro e parar no meio do caminho, né? Às vezes aquele ânimo inicial e depois desanima. Mas é todo dia correndo. E aqui no final fala, né? Olhando para Cristo, lembrando de tudo que Ele viveu, de tudo que Ele nos ensinou, trazendo à memória aquilo que nos dá esperança para que a gente não desanime. Até lá em Isaías 40, 31, né, fala: mas os que esperam no Senhor renovarão as forças, subirão com asas como águias, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fatigarão. O caminho é apertado, mas a gente não anda no caminho sozinho. Cristo vive em nós, Ele é a porta, mas Ele está no caminho e Ele é o destino também. Ele prometeu que o Espírito Santo estaria conosco, né? Ele falou, no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. E Ele prometeu estar conosco. No caminho a gente não está sozinho, a gente tem o Espírito Santo que nos guia, que nos ajuda nesse aperfeiçoamento, a buscar o Senhor, a dia percorrer esse caminho. E renova as nossas forças para a gente não parar no meio do caminho, né? A gente corre esse caminho e não se cansa, caminha e não se fatiga, porque o Espírito Santo habita em nós. Sozinho a gente não consegue, pelas nossas próprias forças não dá. Mas com o Espírito Santo em nós a gente caminha, né? Percorre esse caminho apertado. Mas a gente precisa buscar isso nele. A gente precisa ter disciplina, né? Como os atletas que correm a corrida, a gente precisa ter a disciplina do treino, vamos dizer assim, né? O atleta, acho que até o Ronaldinho também falou na semana passada, e essa é uma figura mesmo que nos ensina. Quando ele vai fazer uma maratona, ele pode estar com preguiça naquele dia, ele pode estar desanimado, ele pode ter trabalhado, não sei. Mas ele treina porque ele quer o prêmio, ele quer ter segundos a mais que o outro atleta para ele ganhar o prêmio. E nós, né, por tão pouco, às vezes a gente deixa de buscar Deus, sabe? Que deixa de percorrer esse caminho, às vezes por muito menos. E lá em Romanos 8, 14 fala, né? Porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. É o Espírito Santo que nos guia por esse caminho. E além disso, a palavra do Senhor, né? A Bíblia fala que a palavra é lâmpada para os pés e luz para o caminho. O nosso caminho, qual que é esse caminho, né? A gente já falou, é Jesus. Mas como eu vou percorrer esse caminho? É a luz da palavra. É a palavra que ilumina por onde a gente deve andar. É o Espírito Santo que guia por onde a gente deve andar. Como a gente vai percorrer a vida cristã. E ainda em Hebreus, a gente leu 12, né? Voltando no capítulo 11, um pouquinho antes só. A partir do versículo 32, fala assim. Depois de falar de vários personagens da Bíblia, ele fala: e que mais direi? Faltar-me-ia o tempo, contando de Gideão, de Baraque, de Sansão, de Jefité, de Davi, de Samuel e dos profetas, os quais pela fé venceram reinos, praticaram a justiça, alcançaram promessas, fecharam as bocas dos leões, apagaram a força do fogo, escaparam do fio da espada, da fraqueza tiraram forças, na batalha se esforçaram, puseram em fugida os exércitos dos estranhos. As mulheres receberam pela ressurreição seus mortos. Uns foram torturados,
não aceitando o seu livramento, para alcançarem uma melhor ressurreição. E outros experimentaram escárnios, açoites e até cadeias e prisões. Foram apedrejados, cerrados, tentados, mortos a fio da espada, andaram vestidos de pele de ovelhas e de cabras, desamparados, aflitos e maltratados. Homens dos quais o mundo não era digno, errantes pelos desertos e montes, e pelas covas e cavernas da terra. E todos estes, tendo tido testemunho pela fé, não alcançaram a promessa, provendo Deus alguma coisa melhor a nosso respeito, para que eles sem nós não fossem aperfeiçoados. Vou ler de novo. Portanto, nós também, que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas, deixemos todo embaraço e pecado que de perto nos rodeia e corramos com paciência a carreira que nos está proposta, olhando para Jesus. Aqui fala, né, que esses homens tiveram grandes experiências com o Senhor, através da fé, venceram reinos, mas também muitos deles viveram grandes aflições, né? Alguns foram apedrejados, cerrados, mortos. O caminho é apertado. Algumas aflições podem vir, né? A gente vive num ambiente de liberdade religiosa, mas muitos cristãos hoje, nesse momento, sofrem perseguição, morte, maus tratos por crerem em Jesus. A vida cristã é maravilhosa. Andar nesse caminho é um privilégio, não porque não tem dificuldades, porque a Bíblia deixa claro que tem e que pode ter. Mas esses homens passaram isso tudo sem negar Cristo, porque eles sabiam, os olhos deles não estavam ao redor no caminho, estavam em Cristo. E muitas vezes a gente se perde nesse caminho porque a gente começa a olhar para os lados, a gente perde os olhos de Jesus. As aflições podem vir desse tipo, ou outros tipos de aflições que você tem vivido por viver a vida cristã. Mas a Bíblia fala que a alegria do Senhor é a nossa força, que Ele renova as nossas forças, que a gente não passa por essas aflições sozinhos, mas que o Senhor está conosco. E mais do que isso, que o que a gente passa hoje não pode ser comparado ao que nos espera no final do caminho. O que nos espera no final do caminho é mais maravilhoso do que qualquer coisa que nós pudermos viver hoje e compensa qualquer sofrimento que a gente passe hoje. Por amor a Cristo, né, com os olhos nele, o Espírito Santo aumenta cada dia o nosso amor por Ele. Dia a dia a gente vai se parecendo mais com Jesus. E quando vem as aflições, a gente não passa por elas sozinhos. Mas a gente mantém os olhos aonde realmente importa. Em 2 Coríntios 7:1 fala assim: Ora, amados, pois que temos tais promessas, purifiquemo-nos de toda a imundícia da carne e do espírito, aperfeiçoando a santificação no temor de Deus. Essa parte do caminho ser apertado, resumindo assim, o que eu queria falar é isso. É dia a dia a gente não estagnar na vida cristã, porque é com a maturidade que a cada vez a gente vai tendo mais experiência com o Senhor. É cada vez a gente vai vivendo mais coisas com o Senhor. Podem vir as aflições, como eu falei, o caminho é apertado. A Bíblia é a verdade e ela nos ensina isso. Mas é um caminho que vale a pena ser percorrido e que nós precisamos dia a dia lutar para permanecer nele. Como a gente cantou hoje, né? Tendo nosso alvo como Cristo. Nós somos santificados ao longo do caminho, aguardando a redenção. Nós fomos livres, nós somos salvos pelo sacrifício de Jesus, mas há muito mais para a gente viver. Né? Na semana passada também o Reinaldinho falou, né, que Jesus nos disse: negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Todos os dias nós precisamos negar a nós mesmos. Negar a preguiça, negar os prazeres da carne, deixar de lado certas coisas e priorizar o que realmente importa. Porque se os nossos olhos estão focados em Jesus, Ele é o principal, Ele é o que realmente importa. Então a gente prioriza as coisas do reino, a gente prioriza Jesus, né? Para andar por esse caminho. E eu vou ler só mais um texto antes da gente ir para a terceira parte, que está lá em 1 Coríntios, capítulo 9. Se vocês não quiserem abrir, tá tranquilo. Eu leio aqui para nós. 1 Coríntios, capítulo 9,
versículos do 24 ao 27. Não sabeis vós que os que correm no estádio, todos na verdade correm, mas um só leva o prêmio? Correi de tal maneira que o alcanceis. E todo aquele que luta, de tudo se abstém. Eles o fazem para alcançar uma coroa corruptível. Nós, porém, uma incorruptível. Pois eu assim corro, não como a coisa incerta. Assim combato, não como batendo no ar. Antes, subjugo o meu corpo e o reduzo à servidão, para que, pregando aos outros, eu mesma não venha de alguma maneira a ficar reprovado. Aqui é Paulo falando, né? Ele compara com os atletas, que eles correm para alcançar uma coroa corruptível e um só ganha o prêmio. E eles se abstêm, eles treinam todos os dias. E nós precisamos correr, não batendo no ar, não correndo como a qualquer lugar, mas correndo, né, subjugando o nosso corpo, negando a si mesmo para alcançar uma coroa que é incorruptível. E aí a gente vai para a terceira parte, né? A gente falou da porta estreita, do caminho que é apertado, mas tem um prêmio no final, né? Tem a vida. Jesus é a porta, é o caminho e é para onde a gente olha. E tem um prêmio no final. O destino, né, desse caminho é a vida eterna com Deus. Lá em Romanos 8,18, como eu falei, fala: as aflições do tempo presente não podem ser comparadas à glória que será a nós manifesta. O que a gente vive hoje não pode ser comparado ao que nos será manifesto. E aí lá em Filipenses 3,13, se vocês quiserem eu vou abrindo aqui, que é muito texto. Queimei o dedo, gente, por isso que eu tô com a mão esquisita. Filipenses 3, 13 e 14, fala assim: irmãos, quanto a mim, não julgo que o haja alcançado, mas uma coisa faço, é que esquecendo-me das coisas que ficam e avançando para as que estão diante de mim, prossigo para o alvo, pelo prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Pelo prêmio, a gente prossegue no caminho para chegar no prêmio da soberana vocação de Cristo Jesus. Então, o prêmio é esse. Jesus fala que Ele é o autor e o consumador da nossa fé. Ele é a porta e Ele está lá no destino também. É Ele que está no fim, né? E a Bíblia fala também que hoje nós temos as primícias do Espírito Santo. Hoje a gente tem o nosso relacionamento com Deus restaurado, mas o pecado ainda existe, né? A gente ainda tem que lutar contra a carne todo dia. Então a gente não consegue ainda experimentar a plenitude da presença de Deus. Isso nós ainda vamos experimentar, né? Esse é o prêmio. O prêmio é a gente, quando Jesus voltar para nos buscar, a gente experimentar da plenitude, né, de viver com o Pai, com o Filho, com o Espírito Santo na eternidade. E isso não pode ser comparado a nada do que a gente vive hoje, né? Se hoje viver com Deus é tão precioso, é tão maravilhoso, né? Quando a gente vê a obra do Espírito Santo, quando a gente tem uma experiência com Deus, é tão maravilhoso, né? Como será, né? Quando a gente poder desfrutar disso de uma forma melhor, né? De uma forma plena. A Bíblia fala que nós seremos redimidos, né, haverá a redenção dos nossos corpos, nós seremos transformados no abrir e fechar de olhos, e aí sim a gente vai experimentar da plenitude da presença de Deus. E o José até falou hoje, né, o Rei está voltando, Cristo está voltando. Jesus logo vem e nós ansiamos pela volta dele, porque a gente sabe que vai ser maravilhoso quando ele vier nos buscar e nós podemos viver com ele na eternidade. E quando ele voltar para nos buscar, nós possamos ouvir dele: servo bom e fiel, entra no gozo do teu Senhor. Que nós possamos percorrer o caminho apertado e chegar no dia da redenção, né, na glória com Deus, e poder ouvir do Senhor e viver a plenitude da presença dele. E aí eu quero ler um último texto lá em Apocalipse 22. É o último capítulo da Bíblia, no versículo 12. 22, 12. Apocalipse 22, 12.
Jesus falando: e eis que cedo venho, e o meu galardão está comigo, para dar a cada um segundo a sua obra. Eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim, o primeiro e o derradeiro. Jesus fala que ele logo vem. E apesar de eu ter falado, né, a porta estreita, o caminho apertado, mas há um prêmio, hoje a gente pode desfrutar muito da presença do Senhor, né? Como eu falei, Ele traz para nós paz que excede todo entendimento. Então, mesmo diante da aflição, a gente encontra paz, a gente encontra alegria, porque a nossa alegria vem do Senhor, né? Paulo, por exemplo, fala que ele aprendeu a estar contente, né? Ele tinha contentamento com abundância ou com escassez, né? A Abigail falou um pouco disso hoje também. O Senhor traz isso ao nosso coração hoje. Mas a gente também tem uma firme esperança de que mesmo Jesus que nos salvou, que deixou o Espírito Santo para nos guiar esse caminho, um dia Ele voltará para nos buscar. Ele fala que Ele prepararia para nós moradas, e que um dia nós estaríamos com Ele novamente. E nós ansiamos por esse dia, né? Amanhã é dia de ceia, e a gente sempre fala disso, mas que a gente possa ter isso firme no nosso coração. Porque muitas vezes a gente para na porta, fica para sempre como bebês, às vezes até vem na igreja, participa das coisas, mas a gente não cresce para experimentar o resto do caminho, para viver o resto que o caminho tem para nós. E como eu falei, o caminho tem dificuldades, ele é apertado, mas é um caminho que vale a pena, tanto no durante quanto no final. E que a gente possa sempre trazer o nosso, né, a Bíblia fala para a gente trazer à memória aquilo que nos dá esperança. E não há esperança maior do que a de que Jesus voltará, né, de que Jesus logo vem. E que isso seja motivo de alegria no nosso coração, não é motivo de medo, é um motivo de alegria. O nosso Senhor Jesus vem. Que a gente não tenha Jesus só como Salvador, mas também como Senhor das nossas vidas, né? Nos submetendo à vontade dEle. A vontade dEle é mais importante do que a nossa. E isso envolve renúncia, né? É o preço do ser um discípulo, como o Reinaldinho falou. Mas envolve um preço, mas é um privilégio, na verdade. Né? Nós recebemos isso de graça, sem merecer. E a gente precisa andar como quem foi convocado para isso, né? Digno da vocação para que fomos chamados. Esperando o Senhor, que logo vem. Ele traz no meio do caminho restauração para as nossas vidas. Ele restaura várias áreas da nossa vida, restaura sonhos, nos permite viver coisas maravilhosas ao longo do caminho. Mas nós precisamos dia a dia buscar, dia a dia lutar contra a carne. Né? Se você fala assim, mas eu nem entrei pela porta ainda. Hoje é dia, né? Hoje é uma oportunidade de entrar pela porta. A gente entra como pela porta, reconhecendo que a gente é pecador, arrependendo dos nossos pecados, entregando a nossa vida para Jesus. E Ele é suficiente para nos salvar, reconhecendo que Ele é Senhor, que Ele é Filho de Deus, que Ele é Salvador, entregando a nossa vida para Ele. E como o pastor sempre fala aqui, né? Quando a gente faz isso, o nosso nome é escrito no livro da vida, o Espírito Santo passa a habitar em nós. E aí a gente começa a desfrutar do privilégio de andar por esse caminho, esperando o prêmio. Então, que você que não entrou pela porta, que faça isso hoje. Você que está parado no meio do caminho, né? Essa palavra falou muito isso comigo, porque sabe quando parece que está andando assim, quase que arrastando? Mas a gente precisa correr, né? Assim, é uma maratona, a gente precisa estar firme nela. Que você que está parado no meio do caminho, enfraquecido, que hoje o Senhor te fortaleça. Eu creio no nome de Jesus que hoje Ele traz ânimo de novo, força ao seu coração, disciplina, para você percorrer esse caminho. E que nós possamos todos os dias ansiar pela volta do nosso Senhor. Amém? É isso. Passar a palavra para o Josiel.